No vídeo, estamos no ar. É isso aí, mais uma live. Tutu Rossi aqui, conversa curta com os amigos. Todos os assuntos sobre motociclismo, né? Ok? Estamos só arrumando aqui as câmeras de filmagens e holofotes. Tem o pessoal todinho aqui, uma galera enorme, né? A galera enorme é a Marcita. Opa, o Guto! Aê, Guto! Moramos longe. E aí, chegou da Argentina? O Guto tava lá na Argentina. Eu vi ele provando umas quilmes lá, olha. Né? Ei, Guto! E os bons vinhos, né? Esse aí logo, logo vai estar na estrada aí, com a bela de uma moto. Tenho certeza. E o pessoal aí do Instagram... Mais uma live aqui conosco, queridos amigos, vocês todos, boa noite. Hoje o assunto vai ser muito legal, que a gente vai trocar umas ideias sobre como planejar uma viagem nessa era de tecnologia, né? Digital, e sites, né? E links, e blogs, e fórum de viagens. Temos um material hoje riquíssimo, mas muito rico, para a gente conseguir planejar uma boa viagem, não é mesmo? Bem, só vou esperar só mais um segundinho para o pessoal estar chegando aí. O Carlão XL, Ilha de Vera Cruz, Salvador. Ei, Carlão, meu amigo, 100% motociclista, né? E também Resiliência, do Motoclube Resiliência. O Carlão Martins, o Carlos Martins, que está aí na nossa live, é um grande amigo, né? E vem dando uma força aqui para o Tutu Rossi, conversa curta muito grande. E ele também, logo, logo estará conosco, não aqui presencialmente, mas nas informações que nós vamos fazer uma live sobre grupos de apoio, né? As pessoas que dão apoio, os sites, né? Que reúne esses membros de motociclistas no mundo inteiro que dão apoio a outros motociclistas. É um assunto muito interessante, é muito complexo também essa questão do apoio ao motociclista, né? Porque tem gente que, enfim, pode dar apoio, tem gente que fala que dá apoio e depois também não dá apoio. É um assunto interessante. E o Carlão XL, que está aí na nossa live, é expert nesse assunto aí, porque ele simplesmente é o presidente do 100% motociclista, que são membros, né? Já está na ordem de 1.500 membros de motociclistas que dão apoio a vários motociclistas do mundo inteiro. Então, é uma conversa muito legal para a gente ter sobre grupos de apoio, tá? Bom, mas a conversa hoje vai ser sobre planejamento de viagens usando esta tecnologia que nós temos hoje. Tá? Então, fiquem atentos à nossa live, participem, compartilhem, façam sugestões, opinem, critiquem, né? Vamos fazer com que a live seja bastante rica em informações, como eu espero ser, né? A live. A nossa intenção aqui sempre é passar o máximo possível de informações importantes para todos nós motociclistas, e que essas informações também servem para muitos que gostam de viajar, não necessariamente ou somente para motociclistas, né? A live de hoje mesmo, ela serve para todo mundo que quer pegar uma estrada, tá? Porque a tecnologia está aí para todos nós, né? Está às nossas mãos para todos nós, né? O Abílio Bill tá aí, grande querido Abílio. Ô Abílio, como é que tá? Tudo bem? O Wilson Fantinelli, o Cláudio César tá aqui conosco. O Marcelo, o Marcelo também é nosso fiel aqui, participante, né? Marcelo Junqueira Marques, um grande amigo, Marcelo, de longas datas já, né, Marcelo? Tamo junto, né, meu amigão? Quem mais está aqui? O Hugo também, tá aqui, querido Hugo. O nosso querido amigo Arthur Shows, né? Que é o inventor, ou melhorou a bandoleira que eu mostrei na live passada, né? Que foi muito interessante também, deu uma visualização, uma visibilidade muito grande também na nossa live, que foi como se preparar
para uma viagem, o que levar numa viagem de moto. Foi muito legal a live da segunda-feira passada, houve muita participação, né? O Guto, o Hector Peno está aqui. Ô Hector, boa noite, meu amigo. E pessoal aí do Instagram, como é que tá? Eu tô olhando um pouquinho aqui e um pouquinho aqui também, porque eu tentei colocar muito próximo os dois celulares, que um está no Instagram, que a gente também está fazendo ao vivo no Instagram, meus queridos amigos do Instagram, e aqui também no Facebook, tá? Então eu vou dar atenção para todo mundo aqui, né? E a Marcita também está me auxiliando ali com o Instagram, como sempre, né? A Márcia, assim, uma companheira em todos os sentidos aqui, para a gente fazer um trabalho legal. O Adalton tá aí, querido Adalton. A Márcia Helena Biagi, a Marcita também tá aqui comigo no Facebook. Ainda bem, né? O Espinosa, Luiz. Ô Espinosa, quanta gente boa que tá aqui. O Silvio Vicentini. Silvio, Marcelo Augusto, Marcelito. O Silvio Vicentino. Olha aí. Votuporanga, Silvio Vicentino. Um abraço para Votuporanga, os queridos amigos dessa cidade maravilhosa. Boa noite a todos. O Marcelo Augusto, São José do Rio Preto, na área, Tutu. Tamo junto, Marcelo, tamo junto. Então, o pessoal tá todo aqui, olha que legal. Bom, o Carlos Martins, que é o Carlão XL. Boa noite, Tutu. Boa noite, Marcita. Juntos somos muito mais fortes. Somos 100% motociclista. Isto, juntos somos muito mais fortes. O Marcelo Junqueira, boa noite, Tutu e Marcita. Boa noite, povo do bem. É legal. Buenade, Arthur, Buenade. Bom, vamos começar então a nossa live, que tem muita coisa legal. Ah, o Guto tá falando que tá em de Mar del Plata, saudando o programa. Estamos aqui, um brasileiro na Argentina, no Mar del Plata. Que lugar maravilhoso na Argentina, né, Guto? Manda um abraço aqui do Tutu Rossi e da Marcita para os hermanos argentinos. Logo, logo estaremos aqui também. Com certeza o pessoal está participando aí, pessoal da Argentina, da Bolívia, pessoal do Chile, do Peru, até dos Estados Unidos, da Alemanha, né? Tá muito legal. O Ed também acabou de entrar aí, que já viajou conosco, querido Ed. Boa noite, mestre dos mestres em motociclismo. Um abraço. Ô, Ed. Vocês é que são os mestres motociclistas. Eu aqui estou aprendendo sempre, né? Todo dia estou aprendendo com vocês, né? Ah, o Roger tá aí. Roger, você hoje vai fazer toda a diferença aqui na nossa live. Boa noite, Tutu e Marcita. Nós vamos falar um pouco desta pessoa maravilhosa que acabou de entrar na live. Se vocês puderem dar uma olhada aí no Roger Hitchler, né? O Roger, que está aqui, é um especialista em planejamento de viagem, principalmente utilizando o GPS, né? Então, ele faz toda uma programação no seu GPS, ele faz o roteiro especializado que você quer, né? Então, personalizado o roteiro, ele faz um pré-roteiro antes da sua viagem para que o GPS já te indique todos os pontos da sua viagem antes mesmo de você estar viajando. Então o GPS vai estar totalmente programado para isso. Então quem é especialista nisso, que eu já vou falar, está aqui na nossa live, o Roger, tá? O Júnior Ferreira acabou de entrar. Boa noite, amigos. Ah, o Paulo Gonçalves, amigão da gente, o Paulo Gonçalves também. Ei, Paulo. Aqui tá aqui. O Reginaldo. O Reginaldo, Instagram, o pessoal do Instagram. Regis Ferreira. O Regis também. Que mais aí, Marcita? Tá o William. O William. Benedito. O Benê. O Leonardo. De Osasco, né? De Osasco, Leonardo. Tony Saara. Ah, o Tony Saara, maníaco. Grande Tony, querido. E Celestinoso. O Celestinoso. Dando um alô aqui pro pessoal do Instagram também. O Jesus Pérez acabou de entrar, nosso querido amigo Jesus Pérez aqui. Fernando Rosa, é contigo hoje, hein, velho? Você também é craque aí nessa conversa de hoje, hein? Jesus Pérez, boa noite, Jesus. Anderson Moraes, boa noite, Tutu, forte abraço a todos, forte abraço, Anderson. Preparados aí para mais uma conversa curta com o Tutu Rossi? E compartilhem, tá? Vamos fazer essas informações que nós estamos criando aqui, passar para todo mundo,
tá bom? E conto com cada um de vocês aí para a gente compartilhar o que é bom, tá bem? Fernando Rosa, salve Tutu, Marcita e todo o pessoal da live. Boa noite, boa noite. Bem, vamos começar para não nos atrasarmos muito, porque o assunto hoje é interessantíssimo. Quem que não quer saber um pouco, né, como fazer um planejamento de viagem na era digital? A gente fica até perdido de tantas coisas que nós temos hoje em nossas mãos, tá? Para planejar a nossa viagem. Bem, então eu vou começar com alguns pontos importantes e eu peço para que vocês participem ativamente da live, comentem, conversem, façam sugestões, contribuam, né? Tá certo? Indique sites e links importantes na elaboração de uma viagem, que eu sei que vocês sabem, né? Então, quanto mais nós divulgarmos aqui, melhor vai ser para todo mundo que quer aprender um pouco ou quer saber ainda mais sobre como utilizar essas ferramentas que nós temos hoje aqui no mercado para nos prepararmos para uma viagem, né? Então, o Roger está aí assistindo. Eu vou pedir depois para o Roger colocar o contato dele. Eu também vou falar aqui o contato dele mais no final da live, porque ele é a pessoa super indicada, um grande amigo, um grande motociclista, que é o mais expert aqui que eu conheço, né? Na parte da elaboração de viagens usando tecnologia, principalmente em GPS. Ele é expert em GPS. O Roger dá cursos de GPS, né? Garmin, enfim, outras marcas também. É craque. O Roger que está nos assistindo é craque. E depois eu vou passar o contato dele para vocês e o site dele, para que vocês possam conhecê-lo mais e também o trabalho que ele realiza, tá bem? Então, o próprio Roger me mandou um monte de material hoje. Ele me ajudou muito a preparar essa live que estamos agora iniciando. Então, eu agradeço imensamente ao Roger que está aqui e pela amizade que nós temos também, tá? Então é gostoso a gente ter amigos que nos ajudam, não é mesmo? Que nos dão a mão e falam, vamos em frente, vamos lá que a gente tem muito o que fazer, né? E é bom a gente contar com os queridos amigos, tá bem? Bom, então vamos lá. O Juninho da GS está aí também, um grande amigo. Boa noite, rapaziada. Bem, pontos importantes. Vamos lá? Preparados? Já tomaram um copinho de água? Prepararam um sanduichinho? Não é mesmo? Bom, Robson Joselino acabou de entrar também. Boa noite a todos vocês aqui do Facebook, a todos vocês aí do Instagram, tá bom? Eu acho que já deu um tempinho legal para o pessoal começar a entrar, né? Família Gomes chegou. Quem? Família Família Gomes, Carlinhos, querida. Nossa, essa família Gomes viaja demais. E eles são experts também em planejamento de viagem. Só tem experts aqui, viu? Então hoje a live vai ser de experts aí em planejamento de viagens usando a era digital, né? A tecnologia na era digital, beleza? Bom, pontos importantes. A primeira pergunta, né? A primeira não, é uma expressão, uma maneira de se falar, né? Então vamos começar o planejamento da nossa viagem, todo mundo junto? Vamos viajar junto nessa live? Beleza? Vamos todo mundo viajar. Bom, alguns pontos que eu peço para a gente pensar um pouco. Como farei esta viagem? Por quanto tempo irei fazer esta viagem? Para onde irei, né? E como elaborar o roteiro da viagem? Então, esses 4 pontos iniciais são os quais nós iremos começar a nossa conversa sobre planejamento. Então, a primeira como eu farei com a viagem, né? Bem, como farei a viagem? O que vocês acham? Como a gente pode fazer? A viagem, ela pode ser sozinho que eu digo assim, a gente tem uma fé muito grande, eu tenho, a Marcita tem, em Deus. A gente fala que nunca estamos sozinhos, né? A gente está com o nosso anjo da guarda e com Deus. Então, quando eu falar sozinho, na verdade é você e Deus e o seu anjo da guarda, tá bem? Então, como farei a viagem? Você fará sozinho? Você fará com uma garupa? Com sua esposa, com seu companheiro, com sua companheira, enfim, você e a garupa, não é? Você fará com amigos, com um grupo de amigos. Outra forma de você poder também viajar com um grupo de amigos
E dentre esse grupo tem pessoas que você também não conhece. Então você tem amigos e pessoas novas das quais você não conhece e também vai viajar com elas, não é isso? Você pode viajar com por uma agência de mototurismo, mas autoguiado. O que é isso? Muitas agências de mototurismo hoje, principalmente na Europa, eles já preparam todinho um roteiro para você, já reservam os hotéis, já fazem todo o planejamento da sua viagem. Só que não vai guia. É você que vai seguir o roteiro que a agência de mototurismo vai te passar. Então é só você seguir o roteiro que a agência está te fornecendo. Então você vai sozinho ou com seus amigos, já um roteiro elaborado por uma agência de mototurismo. Isso se chama autoguiado. Roteiros autoguiados por uma agência de mototurismo. Isso na Europa já virou muito comum. Você ir numa agência, você aluga a moto nessa agência de mototurismo, essa agência já te dá todo o plano de viagem do dia a dia, quantos quilômetros, onde você vai parar, onde tem postos de gasolina, etc, etc. Só que você vai sozinho. Não vai ter ninguém da agência seguindo vocês ou guiando vocês. Tá bem? Então, é um mototurismo autoguiado. E tem a opção de você viajar por uma agência de mototurismo com um guia, que, por exemplo, é o que eu faço, né? Como Tutu Rossi Mototurismo, a minha agência. Eu levo o pessoal, eu vou como guia, faço todo o planejamento da viagem, todas as reservas, seguros viagem, seguro da moto também eu posso ajudar, enfim, toda assistência, né? Antes da viagem, durante e também após a viagem. E a agência de mototurismo tem toda uma tarefa a ser desenvolvida que já começa bem antes da viagem, tá bem? Então, só revisando, você pode viajar sozinho, ou com uma garupa, ou com os amigos, ou com grupos de desconhecidos e também com amigos, né? Ou com uma agência de mototurismo autoguiado, ou com uma agência de mototurismo sendo levado por um guia. Então, como farei a minha viagem? Essa é a primeira questão que você deve parar e você está planejando a sua viagem. Como eu farei a minha viagem? Então, tem esses pontos para que você, então, se enquadre em algum deles, né? Tá bom? Bem, o segundo ponto, quanto tempo eu farei a minha viagem, né? O tempo é uma das coisas mais importantes, o tempo da viagem é uma das coisas mais importantes para a elaboração do roteiro, porque o roteiro vai depender do tempo da sua viagem. Se você tiver um final de semana é um roteiro, se tiver 5 dias é outro, se tiver 15 dias, um mês, não é verdade? Então, um fator determinante do seu roteiro vai ser o tempo que você tem disponível para a sua viagem, né? Bem, em termos de tempo, eu já sei se eu vou sozinho ou com um grupo ou com uma agência de mototurismo, tá, já defini. Quanto tempo eu tenho? Esta viagem que você fará vai ser curta, de um final de semana? Ela vai ser média, uns 5 dias. Eu estou chamando de média aqui, vamos colocar até 12 dias, né? Até 12 dias é uma viagem média. Uma viagem curta é de um final de semana, de 5 dias, é uma viagem curta. A minha viagem vai ser para a Serra do Rio do Rastro, quem mora aqui nessa região, né, de São Paulo, 5 dias, 4 dias, ele faz as serras catarinenses, e numa boa, ou chega até o Uruguai com 9, 10 dias e voltam. Então são viagens relativamente curtas, não são longas, né? E tem as viagens médias, digamos assim, até uns 12 dias, 12, 15 dias, e viagens mais longas, acima de 2 semanas, acima de 15 dias, a viagem já começa a ser longa, o planejamento é outro, né? É todo um estudo que requer uma melhor elaboração. Quanto mais tempo de viagem, obviamente mais estudo você vai ter que fazer, porque é muito importante que você estude o roteiro antes de iniciar a viagem. E como é que você vai estudar esse roteiro? A gente vai entrar nesse detalhe já, usando a era digital. Aí a gente vai ter um arsenal de instrumentos para a gente fazer o estudo do nosso roteiro, né? O que nos aguarda, o que nos espera, embora tenha os imprevistos, né? Mas vamos nos preparar usando a tecnologia, tá bem?
Então, e por último, então tem viagem curta, viagem média, viagem longa e expedições. Expedições é de tempos indeterminados. Tem expedições aí que o pessoal faz 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos de estrada, não é mesmo? Expedições mesmo, ok? Tem expedições aí de 1 mês, né? 2 meses, enfim. Então, passou de viagem longa, a gente já chama de uma expedição, porque você vai ficar muito tempo fora, tá bem? E vai se deparar por várias situações. É uma verdadeira expedição, né? Tá bom? Então, nós temos como farei a viagem, se vou sozinho, com grupo, agência, quanto tempo eu vou ter disponível para fazer essa viagem. Então, são essas questões que eu levantei. Viagem curta, média, longa e expedições, tá bem? Bom, depois que eu sei se eu vou sozinho ou não, com grupo, etc., quanto tempo eu tenho, a questão é, para onde eu irei? Para onde você quer ir? Para onde você quer viajar? Para o Atacama? Para Ushuaia? Para o Peru? Para a Bolívia? Para o Equador? Né? Para a Colômbia? Para os Estados Unidos? Enfim, para onde que eu quero fazer a 66, né? A Route 66, né? Dos Estados Unidos. Ah, eu quero fazer o Marrocos, Itália, Sicília... Né? Agora não é, a Márcia está falando agora não é muito bom ir para a Itália, né? Bem, ou para a Europa, enfim. Mas assim, vai passar. O destino, gente, o planeta está aqui. Eu tinha um globinho aqui, um globo do... Ah, tá aqui. Aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Você escolhe. O mundo está em nossas mãos, não é verdade? Tá certo? Aqui, ó. O planeta tá aqui, ó, tá? A gente tem domínio do planeta todo. Bem, para onde eu vou? Né? Tem gente que faz assim, ó. E aqui deu Estados Unidos aqui, ó. Bem, enfim, gente. Tá aí. Então, estão vendo os pontos que eu estou levantando? Esses pontos são importantes para a gente começar o planejamento da viagem. Tá bem? Como farei a viagem, quanto tempo eu terei para viajar e para onde eu quero ir, né? Bem, para onde você quer ir? O que você tem que começar a analisar? E não esqueçam que todas as viagens são sazonais, né? Depende, são sazonal, né? Sazonais, ou seja, depende do tempo. Vai estar frio? Por exemplo, ir para o Atacama em julho, em agosto, que é inverno, você acha que é uma boa? Você acha que você vai conseguir fazer essa viagem indo para Atacama no inverno? Ou mesmo para Ushuaia? Impossível, de moto você não faz. Para Ushuaia você não chega nem na metade do caminho no inverno, porque você vai pegar neve, vai pegar gelo, enfim, você vai pegar temperaturas baixíssimas. Então, dependendo do lugar, vai depender da época do ano, se você vai poder ir ou não. Não é isso? Tá? Então, por exemplo, eu já sei para onde eu vou. Agora vai depender se você está numa época adequada para ir para aquele lugar que você quer. Tá? Então, eu estou planejando a minha viagem. Tá bem? Lugares remotos. Por onde eu vou, tem infraestrutura? Ou é o fim do mundo mesmo? Tipo assim, não tem muito posto de gasolina, não tem mecânica, não tem hospitais, não tem posto de saúde. Eu vou num lugar bastante remoto. Isso está incluído no meu roteiro da viagem? Se está incluído, o seu planejamento vai ter que ser um pouquinho diferente do que uma viagem mais tranquila. Você vai correr muitos riscos e vai estar no lugar remoto. Né? Lugares muito turísticos, né? Por exemplo, vai muita gente, onde é que você vai? Por exemplo, São Pedro do Atacama. São Pedro do Atacama vai gente do mundo inteiro e o ano inteiro. Porque vão muita gente que não é motociclista lá também. Não é só motociclista que vai pro Atacama, não é mesmo? O Atacama é um dos lugares mais visitados do mundo, tá bem? Então, por exemplo, se você vai para São Pedro do Atacama, é uma cidadezinha pequena que fica no coração do deserto de Atacama, no Chile, e que está todo mundo indo para lá. Então, o que acontece nas cidades turísticas, geralmente você vai ter uma dificuldade em fazer uma reserva de hotel se você chegar em cima da hora da sua viagem. Você não vai conseguir hotelaria. Ou se conseguir, às vezes é muito caro. Ou você vai ter que compartilhar o seu quarto com mais meia dúzia de estrangeiros. Ou com outras pessoas que você nunca viu na vida. Enfim, você vai ter que se submeter a situações das quais você não estava querendo, tá?
ou que você não esperava, porque você está indo para um lugar turístico e a rede hoteleira, os preços são diferentes, geralmente cidades turísticas são mais caras, tá? A exigência é maior, às vezes você vai tirar o dinheiro num caixa eletrônico e não tem mais dinheiro, porque todo mundo já tirou dinheiro e não tem mais nada lá para te salvar a vida. Então tem várias situações quando você vai para um lugar turístico que você tem que se preparar antes, tá? Então para onde eu irei? Então vai depender da época do ano, se vai ser inverno, verão, se você vai poder ir nessa época naquele lugar, se você vai passar por lugares remotos ou não, se você vai passar por lugares muito turísticos. E haverão também trechos que são fora off, que é terra, que é rípio, que é pedregulho, que é cascalho, que é barro, enfim. Eu vou ter trechos da minha viagem que eu vou me deparar com terra também, com areia, com pedras. Para esse tipo de viagem, você vai ter que também ter uma moto adequada para esse terreno, pneus adequados para esse terreno e também numa época adequada, porque se você for num lugar que tem muita terra e tem muita chuva, realmente você vai se deparar com situações muito difíceis, muito complicadas. Por exemplo, a Transamazônica. Na Transamazônica, se você for agora, por exemplo, nós estamos na época, aqui está chovendo, lá no Amazonas também. Imagina você fazer a Transamazônica naquela lama, chovendo o dia inteiro, é algo realmente muito complicado. Então tem uma época mais adequada para você poder viajar também em trechos que são de terras, né? Para você diminuir um pouco o grau de dificuldade que você vai se deparar na sua viagem. Então, para onde eu irei? Então, quando você fizer esta pergunta, eu estou planejando a minha viagem, tá? Eu estou planejando. Vai depender desses fatores todos do qual a gente está discutindo aqui, não é mesmo? E vocês complementem aí o que eu estou falando, tá? Me ajudem a enriquecer essas informações, tá bom? Bem, continuando aqui, né? Então, os pontos importantes, aqueles 4 pontos importantes que nós falamos aqui no começo: como farei a minha viagem, por quanto tempo irei viajar, para onde irei, não é isso? Né? Que é esse ponto que eu estou discutindo com vocês agora, né? E agora sim, como elaborar o roteiro da viagem. Já decidi o que eu vou fazer. Eu já decidi a forma que vou viajar, eu já decidi por quanto tempo eu vou viajar e para onde eu vou. Bom, agora então, uma vez que eu já decidi, né, esses 3 itens, agora então eu vou pensar em como elaborar, planejar esta viagem, né? Bem, e a elaboração deste roteiro vai depender de todas essas questões que a gente está falando aqui, não é? Quanto tempo, quantas pessoas, se eu vou sozinho ou não, se eu vou para lugares remotos ou não, se eu vou passar por trechos de terras ou trechos mais difíceis de acesso, né? Com a minha moto, enfim. E se tem infraestrutura ou não tem, se são lugares turísticos ou não, tudo isso vai influenciar na elaboração do meu roteiro, né? Bem, continuando aqui. Como elaborar um roteiro? Vamos colocar aqui um exemplo de viagem. Por exemplo, vamos colocar um exemplo. Eu estou querendo ir para o Atacama, né? A gente fala Atacama porque já virou uma palavra comum de todos nós motociclistas. Ah, eu vou a Atacama, vou para o Atacama, vou Atacama. Então, já que o Atacama também é tão legal você viajar para o Atacama, é legal você pegar um exemplo para a gente discutir aqui na live. Um exemplo para ser didático na forma de planejamento dessa viagem. Por exemplo, eu vou para o Atacama, já decidi o lugar que eu vou. Quanto tempo vocês acham que são necessários para você ir para o Atacama? Uma perguntinha para vocês. 1 semana, basta? 8 dias? 10 dias? 15, 20? Quanto tempo você acha saindo do Brasil? Ou você pode ir Atacama via Argentina, ou você pode via Uruguai entrar para a Argentina e para o Chile, ou você pode ir para a Bolívia e depois entrar
para o Chile, Que é o ou, Nordeste, ou né? você pode ir para o Peru, e do Peru você entrar no Chile e ir para o Atacama. Vocês percebem quantos roteiros diferentes que eu posso fazer para chegar no Atacama? Aí vai depender do quê? Do tempo que você tem para chegar no Atacama. Então, quando eu perguntei assim, quanto tempo vocês acham para ser necessário para ir ao Atacama? Vai depender do roteiro que você vai fazer. Lembra quando eu falei que o tempo é o que determina o seu roteiro? Agora vocês estão entendendo um pouquinho melhor, né, a importância do tempo numa viagem. Cada dia conta. Se é um dia a menos, o roteiro vai ser outro. Se é um dia a mais, o roteiro vai ser outro. Então, o tempo é determinante para a elaboração do seu roteiro, tá? Bem, geralmente, saindo aqui da região sudeste, aqui, né, do estado de São Paulo, região, para ir para o Atacama e você conseguir fazer uma viagem, fazendo passeios pelos lugares realmente bacanas, um roteiro de 14 dias, iniciando em Foz do Iguaçu e também retornando por Foz do Iguaçu, mas por caminhos diferentes. Então, o seu início, só estou exemplificando para a gente entender a elaboração de um roteiro. Por exemplo, eu estou indo para o Atacama, então eu vou passar por Foz do Iguaçu, que a maioria passa por Foz do Iguaçu, tá? Bem, partindo de Foz do Iguaçu, e aí eu vou passar pela Argentina, pelo norte da Argentina, entrar no Chile, fazer todos aqueles passeios super legais que tem no deserto de Atacama, ir até a mão do deserto em Antofagasta, passear um pouco no litoral Pacífico, do Oceano Pacífico, que tem umas rotas lá muito legais, conhecer aquela região melhor do Atacama, retornar para a Argentina e Brasil. Tem roteiros que com 14 dias você faz legal esse roteiro que eu estou falando para vocês. Então eu já sei para onde eu vou, já sei a quantidade de tempo que eu tenho e agora a pergunta é, a minha moto é adequada para fazer esta viagem? Bom, você precisa saber, por exemplo, aquela pergunta que eu estou questionando com vocês. Os trechos que eu vou andar, vai ter parte difícil? Vai ter areia, pedra, cascalho, rípio, terra, enfim. Bom, eu tenho uma moto adequada para isso? O meu pneu da moto é adequado para esse tipo de terreno? Tá? Então, quando você vai elaborar este roteiro para o deserto de Atacama, você tem que saber se você vai ter 100% de asfalto ou não. Hoje, dependendo do trajeto que você faz para o deserto do Atacama, é 100% asfalto. Você não vai pegar 1 metro de terra, né? 100% asfalto, dependendo do roteiro que você está fazendo para o Atacama, que eu já falei que você pode ter alternativas para chegar no Atacama, tá? Pela Bolívia, pelo Peru, né? Pelo Uruguai, enfim, você tem alternativas para chegar no Chile, no deserto do Atacama. E dependendo do seu roteiro, você vai ter 100% asfalto ou não. Vai depender como você vai elaborar esse roteiro. Como que eu sei se tem asfalto ou não? Como é que você consegue saber, tirar esta dúvida se esse roteiro que eu estou fazendo, que eu vou passar por estas cidades, não é isso? Se é 100% asfalto. Olha que pergunta legal que eu estou fazendo para vocês, não é? Então me digam como que você conseguiria responder ou sanar essa sua dúvida se o roteiro que você está fazendo é 100% asfalto. Qual o caminho que você tem para resolver essa questão? Então vão pensando aí e vão me ajudando na resposta, que daqui a pouco eu respondo tudo isso aí para vocês, tá? Eu só estou deixando um pouquinho para vocês também poderem responder, poderem contribuir, não é mesmo? Então eu estou passando umas perguntas para vocês, porque a nossa live é de interação, não é? Então quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês falarem, sugerirem, melhor, tá bom? Então dê uma pensada aí como que você responderia essa pergunta que eu fiz. Como que eu vou saber se esse meu roteiro é 100% asfalto ou não?
né? Legal isso daí, né? Bom, então agora a gente está elaborando o planejamento da nossa viagem. Então eu já sei para onde eu vou, eu já sei como eu vou e já sei quantos dias eu tenho para a viagem. Agora eu quero preparar o roteiro. Quantos quilômetros eu vou andar por dia, em quais cidades eu vou parar, eu quero saber se tem posto de gasolina ou não, eu quero saber o preço do combustível por onde eu vou passar, eu quero saber também aonde tem os hotéis mais baratos, enfim. Então, olha só quanto estudo nós temos que fazer numa elaboração de um roteiro, não é? Tá certo? Então, é isso que a gente está fazendo. E para isso a gente tem uma tecnologia na mão que nós vamos usar, não é? Bem, a Márcia disse que tem alguém aqui perguntando. Não, é o Jesus Pérez, ele respondeu aqui uma pergunta. Essa viagem que você exemplificou em 15 dias é muito apertado. É muito apertado, Tá. Fica uma viagem muito corrida. Perfeito. Acho que 25 dias seria o mínimo. Tá, para ir para Atacama, né, Jesus? Eu acho que ele deu uma dica de site, que é o site Ruta Zero. Ruta Zero, perfeito. Ruta Zero é um site muito usado, né? Que também faz o planejamento de viagem. Eu vou passar essas informações. Jesus, valeu, querido. Valeu mesmo, muito obrigado. Então, Jesus Pérez está falando que para ir para Atacama, 15 dias é muito pouco. Experiente, hein? É experiente, Jesus é experiente, né? Então, eu não tenho como discordar dele, porque Atacama é muito legal e tem muita coisa para ver. Só que acontece o seguinte, nem todo mundo tem 25 dias para viajar, não é verdade? A maioria, por experiência própria também, agora como uma agência de mototurismo, que vocês sabem, eu me deparo muito com a questão do tempo que as pessoas têm para viajar. E por incrível que pareça, gente, é assim, a maioria delas, no máximo, chega aí a 15 dias. 20 dias já fica puxado, já não tem. Assim, com um esforço enorme, uns 16 dias. Então, eu tento preparar uma viagem visitando pontos interessantíssimos, mas com um tempo onde a pessoa, o motociclista, consiga realizar a sua viagem dentro daquele tempo. É claro que o Jesus tem 100% de razão. 25 dias para viajar para Atacama seria o ideal. O ideal mesmo. Assina embaixo. Mas eu vou ter que apertar esse tempo, Jesus, porque eu não... Digamos um exemplo. Eu não tenho 25 dias. Aí a pergunta que vocês podem me fazer, Tutu, com 15 dias eu consigo ir para o Atacama? Olha cada questões importantes que nós estamos levantando aqui. Na minha experiência, que eu já fui para o Atacama umas 6 vezes, tá? Com 15 dias eu consigo fazer um roteiro para o Atacama. Jesus tem razão. Fica meio apertado? Fica. Mas dá para ir e dá para visitar lugares muito legais em 15 dias, tá? O Ivan Meira, de moto. Boa noite, Ivan. Oi, boa noite, Ivan. Ele está dizendo que essa viagem está nos meus planos. Ano que vem mas vou ter 14 dias somente. 14 dias somente, tá vendo? É o que eu estou acabando de falar, né? Essa questão do tempo, ela é determinante. Ela determina o seu roteiro, tá? Eu vou insistir um pouco nisso porque a maioria das dúvidas na elaboração de um roteiro é saber se aqueles dias que eu tenho são suficientes para a gente fazer a viagem que nós pensamos ou não. Então, para o Atacama, 14, 15 dias é possível ir, partindo de Foz do Iguaçu, né? Aí sim, ida e volta com 14 dias, tá? É possível fazer e uma viagem que você vai ver bastante coisa. O ideal seria mais? Sim, mas se eu só tenho 14 dias, eu consigo ir para o Atacama em 14 dias e voltar. Tá? Foz do Iguaçu. Partindo de Foz do Iguaçu, aí você tem que descontar o tempo que você leva para chegar de Foz do Iguaçu e de Foz do Iguaçu voltando para sua casa, né? Tá bem? Que aí seriam mais 2 dias para ir, mais 2 dias para voltar. Esses 14 dias virariam 18 dias, na verdade, né? Tá? Porque Atacama também não é ali. E você faz uma viagem tão linda como essa e você vai fazer tão corrido que não vai ver os lugares bacanas que tem lá? Não, tem que ver. E para isso você precisa de um tempinho, né? Tá bom? Bom, então a gente está no ponto agora como elaborar o roteiro de viagem. Então, estou querendo ir para Atacama.
Já defini que 14 dias dá para ir partindo de Foz do Iguaçu. Partindo de Foz do Iguaçu, eu vou ter que ver assim, qual é o caminho que eu vou para São Pedro do Atacama e até o Oceano Pacífico, Antofagasta, porque eu também quero ver a Mão do Deserto. Como que eu vou elaborar esse roteiro? Bem, tá aí então, você tem os sites, você tem os aplicativos que vão nos auxiliar muito, né? Um aplicativo que eu vou ter, até sou redundante aqui, porque vocês já são experts, é o Google Maps, né? O Google Maps é o primeiro aplicativo que a gente vai usar e que vai colocar lá os pontos, né, que você quer, né? Por exemplo, você coloca lá da sua cidade, do seu local a São Pedro do Atacama. Exemplo, eu quero ir para Atacama, então o seu local, coloca no Google Maps e São Pedro do Atacama. Ele vai achar e vai traçar para você um roteiro. A questão é o seguinte, esse roteiro que o Google Maps vai te mostrar é o melhor roteiro? Outra pergunta que eu estou fazendo para vocês. Né? É o melhor roteiro? Você confia piamente que este roteiro do Google Maps que está te fornecendo no seu celular, no seu computador, é o beleza? É esse roteiro, esse caminho a seguir fielmente? Bom, eu deixo aqui uma interrogação para vocês pensarem nisso, tá? E depois a gente faz um fechamento sobre todas essas questões, não é isso? A gente não pode, a princípio, confiar 100% no roteiro que um Google Maps te determina. Ele está dando uma sugestão de um roteiro, tá? Mas às vezes ele te leva por caminhos muito perigosos, às vezes, e complicados, tá bem? São os GPS da vida, que às vezes você coloca um lugar para você ir com GPS e ele te dá caminhos complicadíssimos e muito perigosos, às vezes. Até risco de vida, dependendo do lugar que você vai seguindo o GPS. A gente sabe disso e tem várias histórias e relatos de acontecimentos que o GPS mandou a pessoa para aquele lugar e no final o resultado não foi uma tragédia, tá? Então a gente tem que planejar bem e tem que pesquisar muito, né? Blogs de viagem. Vocês gostam de blogs de viagem? Né? Tem os mochileiros, por exemplo, que eles viajam muito, tem muitas informações. Tem vários blogs de viagens, né? Então nós temos sites de viagens, blogs de viagens, o próprio Google em si, né? O próprio Google que você pode pesquisar sobre os lugares que você quer ir. Tem vídeos no YouTube sobre as pessoas que já viajaram para Atacama. A gente está falando de Atacama, exemplo. Olha lá no YouTube, colocam, né? Viagem para o Atacama. Vocês irão deparar com um monte de vídeos de pessoas que fizeram seus vídeos sobre a viagem dele para o Atacama. É uma maneira ótima de você começar a ver como será essa viagem, não é? Aí você tem Instagram, que tem pessoas profissionais que mostram e que fazem relatos sobre o Atacama, muitas fotos bacanas, lugares que você pode conhecer, imperdíveis mesmo, né? Então você tem hoje as redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, grupos de WhatsApp, que é muito, muito bacana e hoje é um dos recursos que mais usamos, não é mesmo? Por exemplo, você está com dúvida de comprar até um pneu. Você vai lá no grupo de WhatsApp, gente, vocês poderiam me ajudar a sugerir um pneu para minha moto, que eu quero ir para tal lugar e eu vou precisar desse tipo de pneu? Aí já vai chover um monte de informações para você. Alguém já foi para o Atacama? Poderia me falar quais são os pontos de dificuldades que nós teremos para ir para o Atacama? Lá nos seus grupos de WhatsApp, sempre tem um que já viajou para o Atacama, que vai te passar um monte de informações. E com essas informações, você vai começando a entender o planejamento da sua viagem. Quais são as dificuldades, qual é o preço da gasolina, que tipo de pneu que você vai ter que usar essa viagem, quantos quilômetros você vai percorrer a viagem total, desde que você saia da sua casa até que você retorne à sua casa. O seu pneu que você comprou, ele vai aguentar todos esses milhares de quilômetros ida e volta, né? Esse pneu é adequado para essa viagem, ok? Eu fiz toda a revisão da moto, todos os documentos estão certos para essa viagem, etc. Então,
hoje, uma das fontes muito utilizadas de informação são os grupos de WhatsApp, que são pessoas muito experientes que você tem lá, né? Algumas delas, claro, que vão te ajudar muito. Outras coisas são fóruns de viagens. Quando você vai lá no Facebook e coloca assim, fórum Viagem Atacama. Aí você vai se deparar com pessoas que relatam os problemas que elas tiveram nessa viagem que ela fez indo para o Atacama, tá? Claro que eu estou falando Atacama, mas isso serve para qualquer outro lugar do mundo, porque sempre tem alguém que já foi para aquele lugar que você gostaria de ir. E você vai encontrar algum relato sobre aquele lugar que você quer ir, ou por todos os lugares que você vai ter que passar até chegar no ponto final da sua viagem, né? Tá? Antes de voltar. Bem, então nós temos sites, nós temos blogs, nós temos links, muitos links. Depois, no final dessa nossa live, eu vou pedir para quem quiser que eu envie um monte de links e sites, de um monte de informações que eu vou passar para vocês, é só entrar em contato com o meu WhatsApp que eu mando para vocês, porque é um arquivo grande, e então eu mando em forma de arquivo no WhatsApp de vocês. Lá vão ter endereços de vários links e sites de todos esse planejamento que eu estou falando. Até essa Ruta Zero que o Jesus Pérez falou, que é muito bom, consta nessa minha lista que eu vou passar para vocês. Então, no final, entrem no meu WhatsApp que eu envio essa lista com esses links e sites legais para você preparar a sua viagem. E esse material, grande parte desse material, quem preparou foi o Roger Schnitt, que está aí na nossa live, tá? Eu já vou falar um pouquinho do Roger. Então, foi o Roger que me mandou esse arquivo, embora eu já tenha vários outros arquivos, mas ele veio a complementar um monte de links muito importantes. Então, vocês terão um prato cheio aí de informações que a gente vai enviar para vocês. Legal, né? Mas vamos continuar lá. E depois, continuando o planejamento da viagem. Eu estou falando aqui das ferramentas que nós temos hoje para preparar a nossa viagem. Então, eu já estou falando aqui o Google Mapas, o Google Earth. O Google Earth eu gosto muito, porque tem aquela visão espacial, né? Espacial que você tem da Terra, e depois ele vai dando zoom até aquele ponto que você quer. O Google Earth. Quem não tem o Google Earth, né? É legal. Então, instale no seu celular ou no seu computador Google Earth, tá? Esse aplicativo é fantástico, porque ele consegue dimensionar várias regiões que você quer saber, né? De uma maneira espacial, como se fosse um satélite, né? Como se fosse um satélite, está aqui, ó. Então, o Google Earth já começa assim, ó. Vem a Terra, então vem dando zoom, até o ponto que você quer saber sobre essa região ou sobre aquele local. É quase pontual mesmo. O Google Earth, ele te dá, assim, informações muito próximas ao local que você quer ir. Então, você consegue ver as estradas, você consegue ver as casas, você consegue ver as montanhas, se tem lagos, se tem rios. Então, você vai dando zoom e você vai vendo tudo que está em volta da região que você vai passar. Aí, uma questão que a gente está perguntando. Qual é o roteiro e o que eu vou encontrar nesse roteiro? Por exemplo, a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é a coisa mais linda do mundo. Só que, dependendo da época, e pelo passo que você quer atravessar, dependendo da época, você não consegue. Porque se é uma época de frio, dependendo do ponto da aduana que você quer passar pela cordilheira, ela está fechada devido à quantidade de neve, de frio, de gelo e tudo mais. Então, nós temos sites hoje que informam para nós se aquela aduana está aberta ou não, tá certo? Então, tudo isso você tem que pensar, né, no seu roteiro. Usa o Google Earth, use o Google Mapa, use o próprio Google, use os grupos de WhatsApp, use o YouTube, use o Instagram, o Facebook, os fóruns de viagens, de pessoas que viajam pelo mundo,
os blogs de viagens. Olha quanto material a gente tem para nos assessorar no planejamento de uma viagem. E um dos que eu mais gosto, vocês sabem qual é? Sabe qual é uma das coisas que eu mais gosto do planejamento de uma viagem? É bater um belo papo, uma conversa legal com quem já fez a viagem. Assim, de chegar, às vezes, ir até na casa dele, sabe? Um jantar, ou num bar que seja, ou num restaurante, e a gente fica 1, 2, 3 horas conversando sobre a viagem que ele fez. Você fez com tá? Transamazônica. Isso, a Márcia está me lembrando bem. Quando eu fui planejar a minha viagem para a Transamazônica, que é uma viagem complicada, porque eu não conhecia absolutamente nada da Transamazônica, então eu tinha que fazer todo o planejamento para a Transamazônica. E o que eu fiz? Eu fui atrás, até que eu achei o Jean, no Instagram é o 2x1 Expedições. Se vocês colocarem lá no Instagram 2x1 Expedições, é do nosso querido amigo Jean, que nada mais, nada menos, ele fez umas 5, 6 vezes a Transamazônica. Epa, deu problema de novo aqui. Peraí. Voltou. Agora já estou aprendendo, porque às vezes apaga toda a tela, né, gente? Então o Jean, como ele já tinha ido para a Transamazônica várias vezes, eu me apresentei a ele, falei que eu gostaria de ir para a Transamazônica, nós marcamos um almoço, gente, foi um almoço de 3 horas que nós levamos, de tanta coisa que ele passou de informações para mim, e eu fui anotando, levei um caderninho, eu e a Marcita fomos anotando, ele falou muita coisa que me ajudou demais a preparar a minha viagem para a Transamazônica, principalmente na preparação da minha moto, da Belezinha, que quem falou que teria que fazer toda uma adaptação, toda uma preparação da moto, foi o Jean também, que eu nem sabia a quantidade de coisas que eu tinha que preparar a minha moto para fazer a Transamazônica. Então foram 3 horas de informações que o Jean passou para mim, extremamente importantes. Então, quando você conhece alguém que já fez a viagem que você quer fazer, tenta conversar com essa pessoa, tenta tirar informações dela, obter informações. É a melhor maneira, é uma das maneiras, né, de você ter uma ideia da viagem que você quer fazer. Conversar com quem já fez a viagem que você quer fazer. Isso recentemente, né? Recentemente. Não adianta ele ter feito a viagem há 10 anos atrás, né? Tá certo? Por exemplo, o Atacama, tem muita gente chegando de lá agora, recentemente. Um exemplo, Passo de São Francisco. O Passo de São Francisco fica também no Atacama, porque Atacama não é só São Pedro do Atacama, é toda aquela parte do centro para o norte do Chile, né? Tem até um pedaço já na costa de Lipã, que você sobe a cordilheira, ali para frente, ali o universo é o Atacama. Você já começa com um deserto ali, passando por Susques, o Passo de Rama. O Atacama é enorme, gente, tá? Todo esse deserto que nós estamos falando é muito grande. Então, o Passo de São Francisco, o Carlinhos da família Gomes, que acabou de entrar, que está na nossa lives, acabaram de fazer o Passo de São Francisco agora. Agora, um mês e pouco atrás. O que eu fiz? Já liguei para o Carlinhos. Carlinhos, como é que está o Passo de São Francisco? Tutu, vou te mandar vídeos, vou te mandar fotos, assim como o Juninho também, que fez essa viagem agora, né? Me mandou um monte de fotos, um monte de vídeos. O Marquinhos, né, que fez o GS Trophy, que participou do GS Trophy. Então, assim, são pessoas queridíssimas e que me ajudaram muito a me atualizar a respeito do Passo de São Francisco, que eu quero sair de Copiapó, que é no Chile, voltando para o Brasil, atravessando a Cordilheira dos Andes, mas fazendo o Passo de São Francisco, que, diga-se de passagem, é um dos mais lindos da América do Sul. Então, antigamente, toda a parte do Chile era só rípio, era só areião, pedra, difícil passar ali. De moto, então, era muito difícil, muitos acidentes. Então, assim, quase nem os motociclistas quase não estavam passando mais pelo Passo de São Francisco. E agora estão. Por quê? Porque já está quase todo asfaltado. E a parte que está de terra, a terra é tão batida que parece um asfalto. Não é aquele areião solto, não é pedra, não é rípio, tá? É uma terra batida, prensada, que parece um asfalto,
que pode qualquer tipo de moto atravessar o Passo de São Francisco hoje, coisa que 2 anos atrás não dava. Então essas informações são importantes. Você conversar com as pessoas que acabaram de fazer a viagem da qual você está pensando em fazer. Tá? Então este tipo de informação é uma informação que eu gosto muito, que é muito útil e precisa. Tá? É uma pessoa que acabou de chegar de lá e sabe exatamente qual é a situação. Tá bem? Tá? Uma outra questão que eu também levo, mas aí é mais pessoal, é mapa. Tem um monte aqui. Pera aí. Ó. Isso aqui eu peguei só. Gente, eu e a Marcita aqui nós temos centenas de mapas, porque nós adoramos mapas e nós viajamos muito com mapa de papel, tá? Olha, aqui é só a gente tem uma prateleira cheia de mapas do mundo inteiro quase, tá? Então, o mapa de papel é assim, é um gosto. Eu também não quero ficar na dependência de tudo eletrônico. Às vezes o celular acabou a bateria e o cabo não está funcionando, o GPS não tem mais sinal, enfim, você não tem mais, digamos, informações eletrônicas da sua viagem. Então você tem o mapa de papel contigo para que você consiga pelo menos olhar no mapa e saber para que rumo seguir. Eu gosto muito de mapa de papel também, quando eu estou planejando a minha viagem, porque o mapa de papel, você abre o país inteiro e você tem uma visão ampla, né? Você coloca na mesa, abre o mapa, olha, e é gostoso você olhar o mapa, né, gente? Você vê um monte de estrada, um monte de cidades, é muita informação, o mapa de papel também te dá, tá bem? Eu gosto muito de pesquisar e de estudar os mapas de papel. É um gosto que eu tenho, lá atrás já eu sempre fazia isso, e mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, né, eu ainda uso muito o mapa de papel. Eu gosto e funciona, tá? Espalha, então é legal. Eu me delicio, eu e a Marcita aqui nos deliciamos com os mapas abertos na mesa e a gente fica estudando aí os mapas, tá bom? E uma outra questão que eu gosto muito é quando eu estou viajando, eu já elaborei a minha viagem, já fiz o meu roteiro, já fiz o planejamento, mas uma das coisas, gente, que é muito importante, quando você está numa determinada cidade, você já está em viagem, é você conversar com os nativos, com as pessoas que moram aonde você está passando. Se você tiver um tempo de conversar com estas pessoas, elas vão te passar muitas informações. Volto a dar um exemplo da Transamazônica. A Transamazônica, embora eu fiz um estudo detalhado do caminho, etc., eu conversei com várias pessoas, mas nada como você estando lá, eu estando na Transamazônica, as pessoas que lá moram, eu conversar com elas, o que eu iria encontrar dali para frente. Né? Por exemplo, estava o Humaitá a Apuí. Apuí são 400 quilômetros, de Humaitá a Apuí. Ali não tem nada, é mato. Assim, onde é que eu vou comer? Aonde eu vou ter um pouso para dormir? Em Humaitá, que é a cidade que atravessa a Transamazônica, eu perguntava lá, nas horas que eu dormi lá, né, nas horas que eu lá estava, eu perguntava para aqueles que eu achava que poderia me ajudar, gente, esses 400 quilômetros que eu vou fazer amanhã, tem lugar para abastecer a moto? Tem lugar para comer? Se acontecer alguma coisa, tem algum pouso para dormir? Então os nativos, eles sabem a região, eles conhecem a região, eles vivem lá. E eles vão te passar informações super precisas do que você vai encontrar pela frente. Então, todo dia que eu fiz em 16 dias a Transamazônica inteira, cada dia onde é que eu parava, eu pegava informações dos nativos para saber o que eu iria encontrar pela frente, naqueles quilômetros que eu iria correr no outro dia. E assim eu fiz dia a dia, que me ajudou muito, mas muito mesmo, a conversa com os próprios nativos por onde eu estou passando. É uma dica, então, que eu passo aqui para vocês, para que vocês obtenham informações a respeito
da sua viagem, o que você encontrará pela frente, tá? Então, isso eu uso muito nas minhas viagens também. Uma porque eu gosto de conversar. Vocês sabem que eu e a Marcita, nós gostamos de trocar umas ideias, de conversar com as pessoas, e principalmente sobre viagens, que é o que nós amamos, tá? E aí vem que a gente tem informações muito boas e muito bem-vindas, principalmente dos nativos que lá vivem por onde você está passando, tá? Que não tem Google, é? É. Tá no Google. A Denilze tá perguntando assim, olha, tá falando, né, e perguntando. Boa noite, Denilze. Oi, Denilze. Lá de Londrina, né? Pena que aqui em Londrina não acha quase mapa para comprar. Você teria dicas de onde comprar? É Mercado Livre. No Mercado Livre, Denilze, você acha quase todos os mapas. Coloca lá, Mercado Livre, compra de mapas. Então você acha, tá bom? Tá legal? Se alguém souber aí outros sites de compras de mapas, a Denilze de Londrina fez essa pergunta para nós, tá? Então, quem souber aí, escreve na live. O Nelson Romano também fez uma pergunta. O Nelson Romano lá de Capão Bonito. Eita. Falar nisso, a Márcia deu um show lá de palestra deste sábado, em homenagem ao Dia das Mulheres. A Marcita lá falou sobre garupas e a importância que a garupa é muito mais além do que uma companheira de viagem, né? Foi show de bola aí a palestra da Marcita lá no portal Rastro da Serpente. Parabéns, Marcita. Tutu, boa noite. O Nelson está falando. Pode solicitar a documentação para entrarmos no Atacama. Beleza, Nelson. Essa parte, né? Eu vou passar para vocês, né? O Nelson perguntou aonde ele encontra sites para que ele saiba quais são os documentos necessários para ele ir para onde tirar e quais os documentos. Então, estas informações todas eu vou passar para vocês no arquivo que eu tenho, que vocês me mandam o WhatsApp de vocês, que eu envio para vocês os sites e os links onde vocês obterão todas essas informações. Quais documentos necessários e aonde conseguir, por exemplo, aonde conseguir a carta verde, onde conseguir a sua PECs, a SWAT, que são documentos obrigatórios, seguros obrigatórios, para você poder entrar na Argentina, no Peru, no Chile, tá certo? Então, esse arquivo de links e sites eu vou enviar para vocês com todas essas informações, tá certo? Então, Romano, bem, só para a gente fechar aqui essa questão do planejamento de viagem, gente, eu sei que tem muitas questões, só para fechar esse raciocínio, que daí a gente começa a bater um papo aqui sobre esse assunto maravilhoso que nós estamos falando hoje, tá? Mas você tá razão. O André Scott tá falando que não tá passando no YouTube. O YouTube a gente coloca só depois. Quem? O André? André. O André, sabe o que acontece? A gente não consegue passar a live ao vivo no YouTube, porque nós estamos aqui com um celular no Facebook e o outro no Instagram. Mas no outro dia, a Marcita já coloca no YouTube, tá? A live. Tá legal? Então é questão de um dia só. Amanhã já vai estar no YouTube, beleza? O Clóvis Tubarão tá falando aqui, ó. Boa noite, Clóvis. Oi, Clóvis. Nas lojas americanas também tem mapas. Olha aí. O legal é ver o mapa ao vivo e a cores para comprar. Legal mesmo. É verdade. É isso, Tubarão. Mas tem gente que não tem acesso, que mora em outras cidades, que lá na cidade deles não tem como eles deparar o mapa, tem que comprar via correio, né? Então tem essa questão também, né, Tubarão? O André é lá de Paraná, né? Ele tá falando, e aí, Tutu, boa noite, Marcita. Oi, André. Aqui, Ivonete e André, Paraná. Pra vocês. Paraná, terra dos pés vermelhos, que nós amamos muito. Bem, vamos fechar então aqui a nossa conversa para concluir toda essa questão que a gente está conversando aqui, né? Então, a gente estava falando quais são os recursos que nós temos hoje para você poder elaborar o seu roteiro. Então, estou falando aqui dos blogs, dos sites, do Google, das redes sociais, Google Mapas, aplicativos, o próprio mapa em papel, conversas com quem já fez a viagem, conversas com os nativos quando você estiver em viagem. E também tem, aí é mais na parte do Roger, que é o GPS. Hoje você pode, a partir do momento que você sabe o seu roteiro,
Você sabe as cidades que você quer passar para chegar no Atacama, tá? Em São Pedro Atacama. Você pode tudo fazer um programa no seu GPS. Este GPS já vai deixar tudo pré-definido a sua viagem antes de viajar. E quando você começar a sua viagem, você vai seguir o seu GPS que já está programado para todos os lugares que você já programou anteriormente. Então aí sim o GPS vai seguir o que ele foi programado a seguir. Tá certo? Então não é que ele vai descobrir no momento que você está passando qual é o caminho. Isso já foi pré-programado antes. Então o GPS vai seguir exatamente aquele caminho. Um exemplo América Central. Ou quando o pessoal passa lá por Costa Rica, por Panamá, o que acontece? Tem lugares lá que são muito perigosos. Como em vários outros lugares também tem os seus lugares perigosos, como o Brasil também tem. Então, o que acontece? Você não quer passar por determinadas regiões. Isso você pode já pré-determinar no seu GPS exatamente por onde você quer passar. Não deixar o GPS decidir naquele momento online que você está em viagem, porque às vezes ele pode mandar para um caminho perigoso. Então, você tem como definir, programar o seu GPS pelos lugares que você quer passar. Ou seja, você fixar essas localizações no seu GPS. Então, quem quiser aprender a fazer isso, quem quiser entender a utilização do GPS, a fazer o planejamento da sua viagem com todos os pontos pré-definidos, etc. Então, vou te passar aqui o endereço do Roger, que é especialista em GPS. Ele dá cursos de GPS, ele é consultor, enfim, ele é instrutor, tá? É um motociclista de mão cheia. Então, já que a gente está falando nessa questão de recursos tecnológicos na era digital, eu vou passar aqui para vocês aqui, Marcita, ó, aqui está Roger Richter, que aqui a minha câmera está invertida, tá, gente? Então vai aparecer ao contrário. Não sei se... Depois você manda para ele. Mas aqui https Rides4fan.com.br. Desculpa que tá de trás para frente, mas vocês vão conseguir decifrar assim, ó. É facinho, ó. Rides, tá vendo, ó? Rides4fan, que é fun.com.br. E aqui tá o WhatsApp dele. 11 98447 3021. Então vou repetir aqui o WhatsApp do Roger. 11 98447 3021. É só escrever Rides for Fun. É planejamento de viagens terrestres. E esse site aqui do rides4fun.com.br, vocês vão conhecer quem é o Roger, o que ele faz, qual a especialidade dele, o quanto que ele pode te ajudar na elaboração da sua viagem, principalmente utilizando o GPS. Ele é expert em GPS, principalmente no Garmin, que é muito usado, né? Tá certo? Então, entre em contato com o Roger. Esse arquivo que eu vou mandar para vocês, muitas informações, foi o próprio Roger que me enviou, né, para que a gente pudesse divulgar para vocês nesta live, no planejamento da viagem de vocês. Tá bem? Então, tá aqui o nosso querido Roger, muito atencioso, que foi de uma simpatia enorme, né, e atencioso demais, nos contribuindo com o conhecimento dele, que é grande demais. É uma pessoa que eu recomendo vocês fazerem cursos com ele, né, no planejamento de uma viagem, utilizando principalmente os meios eletrônicos. Diga-se o GPS. Ele é expert em GPS. Tá bem? Então ele faz a programação, ele faz downloads, ele atualiza o seu GPS também. Tá? Tá aqui, vou passar aqui pro Instagram. O Instagram é fácil de ver que tá certo. Tá vendo? Deu para ver bem aqui? Aí. Deu? Tá bom? Então eu tô mostrando pro pessoal do Instagram também o contato e o site do Roger, grande amigo Roger Richter. Roger Richter. Obrigado, Roger, de coração, mas muito obrigado mesmo. Bem,
Então, hora de providenciar os documentos. Documentos. Eu não vou ser muito extensivo aqui nessa parte, porque todos vocês já têm uma boa ideia dos documentos necessários para fazer a sua viagem, mas não custa nada a gente falar sobre documentos, sobre dinheiro, checklist da moto, o seu checklist, equipamentos de apoio, segurança, comunicação e registros, tá? Então vou finalizar a nossa live com essas informações e a gente bate um papo agora, tá? Em documentos, obviamente, depende se a viagem vai ser no Brasil ou internacional, tá certo? E dependendo do país, ou os países que você irá. Bom, documentos de moto, viagem de moto. Todo documento da moto. Uma das coisas que em viagens de moto, eu vou chamar atenção, começando a chamar atenção de uma coisa muito importante. O seu seguro pessoal de viagem, que nós fazemos, ou que nós temos, né, para nós. Quando você vai fazer uma viagem, esse seguro viagem que você tem, ele cobre acidentes com moto. Um segundo de silêncio para vocês pararem e pensarem. Você sabe se o seu seguro viagem que você está fazendo para sua pessoa, seguro saúde, etc., se ele cobre acidentes com moto. Olha, eu vou pedir para que você olhe as cláusulas do seu contrato, do seu seguro, porque é quase certeza que ele não cobre acidentes com motos, por incrível que pareça, tá? Porque a gente não lê o nosso contrato e o que faz a cobertura do nosso seguro, né? Geralmente as pessoas não leem. Então eu estou chamando a atenção aqui uma coisa importantíssima, porque se acontecer, aí vai ser tarde a hora que você olhar que o seu seguro não cobre acidente de moto. A maioria dos seguros não cobre acidentes com moto. Não cobrem. Então, cuidado quando você for viajar e quando você for fazer o seu seguro viagem, se assegure se o seu seguro, né, tem cobertura com acidentes de moto. E a primeira coisa que você tem que ver e qual é o valor do seu seguro para acidentes de moto. Isso se ele cobrir, né? Se não cobrir, você tem que fazer um seguro que tenha cobertura com acidentes de moto. Você está viajando de moto, não é mesmo? Tá certo? Então, a questão do seguro, gente, pessoal, é muito complicada, é complexa. Às vezes você acha que o seu seguro vai ter cobertura para determinadas situações e ele não tem a cobertura e você vai ter que bancar do seu bolso. Principalmente quando você está no exterior, que as regras são outras. Telefones de emergência também, não é isso? Às vezes colocam lá e ninguém atende, ou eles falam, você não entende nada, você não consegue resolver o seu problema por aquele telefone que lá eles fornecem para você. Enfim, seguros de viagem, seguro pessoal. Deem uma boa olhada em um bom seguro que realmente funcione e que realmente seja honesto, para que se um dia, espero nunca precisar de um seguro, né, gente? Se Deus quiser, nunca iremos precisar de um seguro viagem. Mas se caso aconteça, que ele funcione. Então, se atenham sobre esse ponto que eu estou chamando a atenção de vocês. Se o seu seguro tem cobertura com acidentes de moto, tá bem? E qual tipo de cobertura ele tem, tá bom? Bom, a questão dos documentos da moto também tem o seguinte, se a moto que você está viajando, se ela está financiada, se ela está alienada, se ela está em seu nome ou não, tudo isso vai influenciar nos documentos que você vai precisar necessariamente ter para poder viajar. Então, tudo isso que eu estou falando tem documentos adequados e necessários para você poder viajar, se a moto estiver financiada ou alienada ou em nome de terceiros. Então, para cada situação, você tem documentos específicos para isso. Mesmo que você estiver viajando junto com a pessoa. Mesmo que você estiver com a dona da moto. Mas se estiver alienada, financiada, ou se você não estiver pilotando a moto e for um terceiro, tudo isso você tem que ter documentos para que você possa viajar sem dor de cabeça, tá? Então, cuidado com a questão de documentos e a forma que você está indo viajar.
o nome da moto, se está alienado ou não, se vai terceiro dirigir a moto ou não, enfim, tudo isso você tem que saber também, né? O seguro da moto. Então, eu estava falando agora o seguro pessoal, se cobre acidente de moto. O outro é o seguro da própria moto. Se o seu seguro da moto que você tem aqui no Brasil, ele cobre também, se a sua moto está assegurada no exterior, né? Então, assim, o seu seguro cobre, por exemplo, a região do Mercosul. Se você estiver no Chile, na Argentina, e der uma pane na sua moto, vai ter que ser guinchada de lá para cá. Esse seguro seu tem essa cobertura também no exterior? Se não tiver, eu aconselho fazer um seguro estendido. Geralmente faz só no período de viagem que você está fora do país para a sua moto e que funcione. Então, um seguro bom e que funcione, tá bom? Né? Depois tem a sua CNH, se está em dia. Tem a PID, que é Permissão Internacional para Dirigir. Eu sempre falo para levar. E a PID, me atualizaram aqui, que hoje, quando você manda fazer a PID, ela tem validade por 3 anos. A carteira internacional, né? que é a Permissão Internacional para Dirigir, que é a PID. Estou falando de documentos. Então, a PID hoje tem uma validade de 3 anos, ou se a sua carteira de motorista vencer antes desses 3 anos, aí você vai ter que fazer uma outra PID na renovação da sua carteira. Ou até o vencimento da sua carteira dentro desse prazo de 3 anos. Tá? Ok? Então, isso é o que está acontecendo hoje em termos de validade da PID. 3 anos. Carteira de vacinação internacional. Tem que tomar a dose completa, não pode ser a fracionária. Tá? A fracionada. A fracionada, tá? Tem que ser a dose completa contra a febre amarela, para você ter a sua carteira internacional de viagens, tá? Então, tudo isso a gente também vai dar os links, os sites dessas informações também, do PID, das vacinações, enfim. Então, tudo isso a gente vai mandar para vocês, tá? Sobre os documentos, a gente discutiu também na live anterior, formas de documentos. Eu costumo tirar fotos dos documentos, tirar uma cópia dos documentos. Aí o Fernando Rosa, teve também, quem mais me ajudou a dar essa informação, que eles fazem digitalizam os documentos e mandam por e-mail. Então os documentos ficam todos digitalizados. Que documentos? A sua CNH, o seu passaporte, o seu RG, o documento da moto, os documentos principais da sua viagem, para que se você, Deus o livre, perder esses documentos, como é que você vai mostrar para as autoridades? Aí você tem a xerox, a cópia desses documentos, você tem a foto desses documentos e você tem eles digitalizados também no seu e-mail. Digitaliza, cria um arquivo e manda para o seu próprio e-mail esses documentos digitalizados. É uma maneira de você tê-los consigo, não é mesmo? Tá bem? Agendas de contatos de familiares, de amigos, agenda de contatos de emergências, né? Hospitais, pronto-socorro, enfim, tudo isso nos documentos. É muito importante você ter uma agenda de contatos, tá? Por todos os lugares que você vai passar, hospitais, polícia, SAMU, né? Então, ser prevenido não custa nada, tá certo? Você ter uma agenda de contatos, em contatos importantes, tá bem? Tá? Bom, é isso. Deixa eu ver aqui mais. Aqui. O dinheiro. Dinheiro, ando me perguntando bastante, gente. Tutu, eu vou levar dólar, o que você acha? Eu falo assim, né? Falo assim, mas por que não é bom? Não, a questão é o seguinte, a economia hoje do Mercosul a gente sabe como é que tá assim, é um caos, tá certo? Ela já teve uma estabilidade, você vai para a Argentina, tá com uma inflação altíssima, já teve momentos que eu fui na Argentina que não aceitavam dólar, porque não era a moeda de comércio mais deles. Então quem tinha dólar não podia fazer nada, não podia comprar nada, ele não podia vender, que ninguém queria comprar. Ou seja, então se você quisesse vender, o argentino não compraria o seu dólar, porque para ele é uma dor de cabeça. E quando ele comprava, é com preço lá embaixo.
você perdia muito dinheiro. Então, uma das formas de viajar hoje com menos dor de cabeça possível em relação a dinheiro é você, aqui no Brasil, comprar a moeda do país que você vai visitar. Exemplo, estou falando do Atacama, você vai passar pela Argentina e Chile. Então, compre pesos argentinos, compre pesos chilenos, né? O montante do qual você acha que será necessário para os dias dos quais vocês estarão em cada país, né? Ou seja, tenta usar só a moeda do país que você vai. Compre aqui no Brasil ou compre onde você achar que pode achar um preço melhor. Tem gente que vai até para o Paraguai comprar peso argentino, peso chileno, que lá às vezes tem uma cotação melhor para compra, enfim, não sei. Aí cada um tem que ir atrás para tentar comprar da melhor forma possível o dinheiro do país que você vai e leva ele com você. Leva um pouco de dólar também. Dólar sempre é bom, mesmo que não seja a moeda que está que seja bem aceita naquele país, mas no fundo todo mundo aceita dólar, tá? Se você levar real, por exemplo, em vários lugares da Argentina eles não aceitam real, nem no Chile e nem em outros países. Então você tem que levar dólar e principalmente a moeda do país. A Márcia está falando que não estão escutando? O Rogério Lambert, não estou conseguindo ouvir. Mas é no Instagram? Não, no Facebook. Ô, gente, vocês estão escutando aí no Facebook? Não estou conseguindo. Alô? Vocês estão conseguindo escutar aí no Facebook, gente? Aqui tá normal, Fernando Rosa. Bem. O documento, o Ale Carvalho, ele falou, fiquei sabendo que é necessário um documento chamado de Ordem de Translado para a Bolívia. Você sim. pode comentar sobre isso? Ordem de Translado, sim. Boa noite. Quem que é? É o Ale Carvalho Silva. O Ale Carvalho. O Ale é o amigão da gente. Ele está perguntando sobre ordem de translado na Bolívia. É verdade. A Bolívia, ela requer um pouquinho mais de atenção. Tudo requer atenção. Só que a Bolívia requer um pouquinho mais em relação aos documentos para que você não tenha nenhuma dor de cabeça nas aduanas ou no próprio Bolívia, quando você estiver dentro do próprio país da Bolívia, tá? Então, esse translado, essa permissão para você andar, você tem que pegar na primeira delegacia de polícia quando você entrar no país. Lá eles vão te dar esse certificado carimbado pela polícia, não é pela aduana. Isso é da polícia boliviana que te dá esse documento carimbado e assinado de translado dentro do país da Bolívia. Então você, geralmente, logo que você passa a aduana, né, geralmente na Bolívia, você tem um posto policial, né, que é onde você obtém esse documento que você está me perguntando. Tá bem? Toma cuidado para sair da Bolívia. E para sair da Bolívia tem que dar baixa de todos os documentos também, principalmente da sua moto. Porque senão você não pode voltar mais com a sua moto lá, porque eles não deram baixa de saída. Então, aconteceu com muita gente. Então a Bolívia requer essa atenção, que as documentações não param só na aduana boliviana. Você também tem que ir na delegacia de polícia para que requerer esse documento de translado dentro da Bolívia, tá? Bem, bom, equipamentos de apoio, só para... Agora estou fechando mesmo, tá, gente? É que tanta coisa sobre planejamento de viagem, né? Equipamento de apoio, segurança, registros e comunicação. O que é isso, né? Celular habilitado, né? Porque hoje você tem chips que você pode comprar também em free shoppings, em duty free ou no próprio país e colocar no seu celular com aquele chip para você funcionar no país que está. Ou se você quer levar o seu celular com chip daqui do país, você tem que habilitar ele para poder usar lá no país que você está viajando, né? Então habilitar o seu celular para isso. Então a gente está falando aqui sobre comunicação, né? Aplicativos também, GPS, informações aduaneiras, aplicativos de tempo, tem aplicativos hoje que mostram a intensidade do vento que você terá pelas próximas horas, sobre tempo real. Tem aplicativo que chama Wind, tem o Wind, vento, né?
Tem um aplicativo que mostra a intensidade dos ventos. Muita gente não sabe disso, mas é importantíssimo o pessoal que vai para a região de muito vento, como Patagônia chilena e Argentina, tem intensidades de vento, gente, que leva tudo. E com esses aplicativos você consegue saber se essas intensidades de vento serão muito fortes ou não pelas próximas horas. Então, tudo isso é uma forma de comunicação e de segurança para a sua viagem, porque eu estou falando agora de equipamentos de apoio, segurança e comunicação e registros, tá? Então, eu estou falando agora de celular, estou falando de GPS, que é uma questão de segurança, né? Estou falando de informações aduaneiras para saber se aquela aduana que você vai passar está aberta ou não. Tudo isso tem sites e aplicativos que você pode ter no seu celular, tá bom? Do tempo, né? Do clima, meteorologia, tá certo? O GPS tem que estar atualizado, tem que estar com os mapas atualizados daquele país, né? Tem o off, né? O Google Maps tem uma parte lá que chama Mapa Off, que você consegue fazer os downloads das regiões do qual você vai passar e todos esses downloads daquela região ficam armazenados no seu celular dentro do mapa Google Maps na parte off, né? Então, ou seja, você já baixou os mapas do qual por onde você vai passar. Então, às vezes, não precisa de 3G ou 4G para estar funcionando o seu GPS do celular. Os mapas já estão abaixados, tá? Tem uma dica aí do Silvério Setúlio. Tá? Bom, e registros. Registros. O que é registro? Fotos, filmes, vídeos que você pode fazer. Por exemplo, eu estou com o Spot. Vocês já viram esse aparelhinho aqui, o Spot? Muitos de vocês já viram, né? O Spot é um equipamento de SOS. Tem um botão aqui que ele fica até tampado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele fica coberto aqui para você não apertar ele, tá? Aqui, ó. Tá lá, ó. Tá? Aqui, ó. Opa, tá ponta a cabeça, ó. Tá escrito aqui SOS, socorro. Isso é quando você provavelmente está sozinho ou está numa região remota e aconteceu um acidente muito sério e você quer chamar uma equipe de resgate o mais próximo onde você está, na sua localização. Porque isso aqui é via satélite, ele consegue monitorar você em qualquer lugar do mundo, tá? E isso aqui tem que estar contigo, contigo. Se você leva um tombo e você é alavancado da moto e para muitos metros longe da moto, e se esse spot estivesse preso na sua moto e não em você, até você chegar na sua moto, às vezes você não consegue, dependendo do acidente. Então, isso aqui tem que estar contigo, para que você tenha acesso fácil o botão SOS para pedir socorro. Esse é um equipamento de segurança, né, para você, caso você vai viajar por regiões muito remotas, sem infraestrutura, e principalmente quem viaja sozinho também, é uma segurança. E, além desse sistema de SOS, você tem aqui outros botões, que eu não vou explicar todinho esse aparelho, mas ele é interessante, porque cada vez que você aperta, aqueles e-mails do qual você deixou registrado, fez uma lista de e-mails, ele emite uma mensagem que você já escreveu anteriormente, assim, estou seguindo viagem, fiquem tranquilos que está tudo certo. Você pode dar essa mensagem toda vez que você aperta uma tecla aqui e automaticamente essas pessoas recebem nos seus e-mails essa sua mensagem que você está tudo bem. E também eles recebem a localização no mapa por onde você está passando naquele momento. Então eles conseguem abrir um mapa no celular ou no computador quando você tem esse spot, e as pessoas do qual você cadastrou conseguem seguir todinha a sua viagem por todo o trajeto que você está passando. Então é muito legal esse spot, uma questão de segurança dos seus familiares, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, seguirem online, né, por onde você está passando. Então é um sistema de segurança também o Spot. Outra coisa, para registros de viagem, tem o drone. Hoje o drone é algo assim, impossível não levar contigo, né? Porque as imagens que um drone faz hoje, gente,
É algo assim fantástico, né? É assim, você fala, meu, que filmagem que eu vi, que fizeram. O drone, além de seguir a moto, esse aqui segue a moto. Eu não sei ainda mexer ele seguindo a moto, mas eu já sei usar vários recursos dele. Tem uma imagem de uma resolução assim muito grande, fotos também com uma resolução altíssima, vídeos que eu consigo fazer da imagem desse drone é muito bom. Ou seja, é forma de registrar, tá? É forma de registrar. E também máquina fotográfica. Aqui vale uma questão, vale a pena levar um aparelho volumoso e pesado nas viagens de moto? Eu não sei, depende da sua máquina, se vale a pena, se você quer tirar fotos de altíssima resolução, fotos profissionais. Aí é uma questão muito pessoal de como você vai registrar a sua viagem. Eu uso muito GoPro. Cadê a GoPro? Tá aqui, GoPro tá ali. Bom, enfim, eu uso muito a GoPro. Eu uso o celular, porque hoje os celulares têm resoluções consideráveis, boas, não é isso? E também uso o drone, tá? Então, celular, drone, GoPro. Às vezes, se a viagem não é muito longa, eu levo a máquina fotográfica aqui para tirar umas fotos mais profissionais também e de filmagens melhores, tá certo? Tá? Então, essa maneira de você poder registrar também a sua viagem e deixar para a posteridade, para os netos verem o quanto que você fazia suas aventuras. Bom, gente, os sites, os links que eu vou passar para vocês, eu gostaria que vocês me mandassem um WhatsApp para enviar alguns links, só alguns que eu vou citar aqui. Links para criar roteiros de viagem, envio de rotas personalizadas aos navegadores GPS Garmin, mapas gratuitos para GPS Garmin, conversão e cotação de moedas estrangeiras, consulta de preços de combustíveis praticados pelo mundo, cartórios autorizados para emitir apostilamento da AIA, que é quando você está saindo com um veículo, com a sua moto financiada ou alienada, então você vai precisar desse apostilamento. Então tem toda uma lista de cartórios que possam emitir isso para você. Emergências no exterior, telefones e sites de emergências. Página oficial do Mercosul. Aí que tá, o Romano me perguntou, Tutu, onde eu vejo? Uma delas é no site oficial do Mercosul, que para cada país ele dá a lista de documentos necessários para você entrar naquele país, tá? Então esse site também está aqui nessa lista que eu estou passando para vocês. Informações e seguradoras que providenciam a Carta Verde, a sua Apex, a SWAT. Então isso eu também estou passando. Portal consular dos consulados. Cálculo detalhado de rotas, que aí entra cálculo detalhado de rotas. Um aplicativo é esse que o Jesus falou, que é o Ruta Zero. Esse aplicativo é fantástico, tá bem? Pontos de combustíveis, condições dos passos fronteiriços, né? Se estão abertos ou não as aduanas, aplicativos de tempo, de vento, de climas meteorológicos, enfim. Gente, é uma lista enorme de links e sites que eu e o Roger estaremos passando para vocês. Então eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Vocês entrem em contato com o meu WhatsApp e quem quiser eu mando esse arquivo com esses links todos para vocês, tá bem? Então tá aqui o meu telefone, que é 11 98308 2115. Então 11 98308 2115. Tutu. Tá, ó. Então tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pro Instagram, pro pessoal do Instagram. Conseguiu aí, moleque? Tá bem? E aqui, olha. Tá, desculpa que tá ao contrário aí, ó. 98308 2115. Isso aqui é 2, tá? 2115. Tutu. Então tá aí o meu WhatsApp. Me escrevam que eu mando para vocês o arquivo com esses links que eu estou passando para vocês, entre outros, tá? Não falei todos aqui porque a lista é grande e vocês vão ficar bastante
equipados com informações para sua viagem, tá? De links e sites e etc, tá bom? Bem, espero que valeu. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui quem é que está fazendo as perguntas. A Marcita já escreveu aqui para mim também, olha que legal. O Paza está aqui conosco assistindo. O Wagner Souza, que legal, meu WhatsApp tal. Muito obrigado, amigo. Wagner, vou te mandar então no seu WhatsApp. Fernando Ribeiro, eita, Fernandito, é o reparo submerso, né, Fernando? Ei, querido amigo, saudade, viu, de você e da Elzita, viu? Existirá algum problema nas alfândegas entrando com drones? Olha, Fernando, eu já entrei e saí da Argentina para o Chile com drone, não tive problema. Eu não posso te dizer que você nunca vai ter problema, porque vai depender o bom humor ou o mau humor do guarda que começar a te abrir as malas todas lá, né? Mas assim, drone hoje é um equipamento comum, igual um celular, igual uma máquina fotográfica. O drone já não é mais algo, né, tão... Então, eu não... Cuidado onde você pode... eu não tenho tido problema nas aduanas, ou mesmo com guardas, quando eu levo o meu drone. Não tive problema, tá? Pode ser que eu venha a ter? Pode até ser, viu, Fernando? Mas, no momento, quem viu o drone, quem olhou e não se importou, tá bom? O drone, para você soltar o drone, que é muito mais problemático, né? Porque não é todo lugar que a gente pode subir com o drone, que é uma questão de lei. E cada país tem as suas leis rigorosíssimas. Por exemplo, soltaram um drone lá na França esses dias, o cara tá preso. Foi por chilindró. Ele subiu com o drone dele lá na França e prendeu, a polícia literalmente prendeu o cara, não quis nem conversa. Então, assim, hoje, a questão do drone... em questões legais, onde você pode subir com drone, se você também está habilitado para isso, porque tem uma carteirinha de piloto de drone, tá? Você tem curso e autorização da ANAC também em relação aos drones. Então, o drone, além do equipamento, você tem uma questão legal de documentos, do qual você também precisa ir atrás para ver quais são os documentos necessários para que você possa vir usar o drone sem grandes problemas, tá? Então, é bom verificar isso. Embora eu leve o meu drone, eu vou ser muito honesto com todos vocês. Eu, no momento, estou muito preocupado em em adquirir toda a carteira de piloto de drone, autorização da ANAC, etc, para que eu possa usufruir desse equipamento fantástico dentro da lei, tá bom? Então, acho que é uma preocupação de todos nós que temos drones ir atrás dessas informações, tá? Deixa eu fazer a pergunta aqui é possível, é do Silvio Barreto. Silvio Barreto. Aqui no Instagram. O Instagram ele saiu fora e voltou, então algumas coisas eu perdi. Marcita falou que o Instagram aqui ele sai fora porque... Cada tempo. Que uma hora ele apaga, né? E agora ela voltou, mas quando volta, às vezes... perdeu o que estava lá atrás, né? Mas o Silvio perguntou agora, é possível uma viagem com uma India Scout? Uma India Scout? Uma viagem para onde? Ele não fala. Bom, é para Atacama? Disso, isso. Né? Quem foi que... O Silvio Barreto. Oi, Silvio. Uma Índia, na verdade, hoje para o Atacama, você tem 100% de asfalto. A maioria dos roteiros que as pessoas fazem hoje... para o Atacama, São Pedro do Atacama, Antofagasta, toda aquela região é 100% asfalto. Então você pode ir tranquilamente com a sua Índia. Agora o que acontece? Uma vez que você está em São Pedro do Atacama, Barreto, os passeios que são muito legais, um exemplo, o Geyser del Táchio, né, que é fantástico visitar o Geyser del Táchio. São 80 quilômetros ao norte de São Pedro do Atacama por uma estrada de rípio, cheia de costela de vaca, cheia de buraco, cheia de pedra, cheia de rípio. O que as pessoas geralmente fazem e que eu aconselho fazer? Uma vez que você chegou em São Pedro do Atacama,
você fazer as visitas nesses locais de van, com uma agência de turismo local, com um guia de turismo local, que esses guias enriquecem muito a viagem, porque eles passam muitas informações interessantes para nós. Além de você não submeter a sua moto em estradas que ela pode quebrar, você pode cair, você pode se machucar, o desgaste desnecessário por andar naquelas costeletas de vacas e aquelas pedras todas. Então eu aconselho os passeios que você for fazer em São Pedro do Atacama, você fazer por uma agência turística local e deixar a sua moto bem guardada, e assim você evita de acontecer acidentes, porque você quis ir de motos nesses lugares. Mas até chegar em São Pedro do Atacama é tudo asfalto, tá bem? E alguns lugares de passeios próximos a São Pedro é asfalto também. Dependendo aonde você quer ir, é por terra, por rípio. Então aí eu aconselho você ir com uma agência de turismo, uma van com ar-condicionado, com um banco bem legal. E aí você consegue até dormir um pouco para descansar antes de chegar no local, ou você vai atualizando as suas coisas no seu computador, no seu celular. Viajar também com essas agências de turismo e de van para ir nesses lugares mais remotos é uma maneira legal de se viajar também, tá bom? E assim você consegue não judiar tanto da sua moto nessas estradas que não são muito convidativas para motos pesadas, motos grandes, motos que não são muito adequadas para esse terreno. Beleza? Só um minuto. Fernando Rosa está falando, o Spot também manda mensagens SMS para celulares cadastrados. Beleza, Fernando? Como sempre passando informações, complementando também com informações importantíssimas. E aí, Márcia? O Fernando Ribeiro, sim, a autorização da ANAC só nos permite o uso em território nacional. Só uso em território nacional. Pois é, Fernando. Aí é questão de cada país, né? Tá bem? Agora, eu consigo dar minhas subidas com meus drones nos países aí fora também. Espero não ser preso. Quem tá aqui? Você viu? Sebastião Pedro, lá de Rui. É de Rui? O Sebastião tá aí? É. O Seba? Seba. Seba tá aqui. O Seba lá de Rui, da Argentina, do norte da Argentina. Querido Seba. O Carlos Martins. O Spot já salvou muitas vidas. Super indico. Muito obrigado, Carlos. Carlos Martins, o nosso Carlão XL tá aqui também. O Silvério Aceturi falou, é grátis. Precisa ver o que é. O Silvério Aceturi. Aplicativo de tempo ventusque.com. Tem temperatura, precipitações, vento, intensidades, UV, etc. Vale a pena ter. Muito obrigado, Silvério Aceturi. Outro que contribui muito com informações preciosíssimas. Tá aí, então, o aplicativo ventusque.com e que nosso querido Silvério nos passou. Vanessa de Oliveira Albuquerque, a querida Vanessa. Lambert, acho que caiu aí por Cambuí. É ele que falou de tradução. O Márcio Rodrigues está aqui, querido Marcito. Ô, Márcio, querido, o povo é bom. Nossa, como é bom a gente saber que os amigos do coração estão aqui com a gente, né? Dando uma força para nós, né? O Daniel Antunes, o Cleito Carbone Matos está aqui. A Vanessa também, tá normal. Sim, tá normal. É que sumiu aqui a tela e o som, mas parece que está normal. O Marco Donato está assistindo. O Carlos Martins aqui 100%. O Arthur diz que tá legal. Aqui também tá normal. Olha só. Aqui tem alguém da China, do Japão ou da Coreia do Sul, não sei, que está assistindo conosco aqui. Está escrito numa linguagem chinesa ou japonesa. Eu queria muito saber quem que era aqui no nosso Facebook. Olha que legal, tem gente lá da Ásia assistindo, hein, gente? Valdir, Valdirzito, tá aí com o Valdir Scardoelli. Eu não sei se está na Itália ainda ou não, porque o Valtir é um grande amigo, é físico, né, um PhD em física. Ele, o Leandro também,
e também o Marcos, são 3 físicos maravilhosos e foram para a Itália fazer experimentos de física nuclear no acelerador nuclear em Catânia, na Sicília. Tá? Então, um grande abraço, viu, Valdir? Espero que os experimentos aí tenham dado tudo certo, né? Fernando Ribeiro, boa noite, tutor. Eu estou olhando de trás para frente aqui. A Márcia Rossi está assistindo. O Ribeiro está aqui. Boa noite, Patrícia. Marcita está respondendo. Cleito, fiz um seguro da Porto com cobertura na América do Sul. Ô, Cleito, que legal aí, tá vendo? Então, informação do Cleito, que ele fez cobertura para a América do Sul, tá? Importantíssimo isso daí. A Patrícia Labarde, de Salt Lake, Nova York, dos Estados Unidos, está aqui conosco. Good evening, Patrícia Labarde. Eco, how are you? I am fine, and you? Tá aí a nossa Patrícia querida de Salt Lake. Bacana, hein? Jesus está aqui também, o Roger está aqui. O Alvarim, nosso querido amigo. Galão de gasolina, ele está falando. Aqui, Marcelena. Marcelo, não foi ao vivo, mas a Sueli gravou. Sobre a palestra da Márcia. Lá no Rastro da Serpente, né? Foi gravado, viu? Vamos ver se a gente consegue passar essa daí, a palestra da Marcita para vocês. Tá? A Luzinete Medeiros. Oi, Marcita, como faço para assistir a sua palestra de Capão Bonito?